E hoje nós já vamos abrir o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria. Teve tanta mudança recente, né, em relação à aposentadoria, que às vezes a gente fica meio perdido. Aposentadoria rural. Patrícia, eu moro em propriedade rural, será que eu tenho direito à aposentadoria? Manda sua pergunta aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, viu? Já anota aí, que é o 99122-2899, que o nosso super advogado previdenciário André Benedetti está aqui com a gente. Boa tarde, doutor André, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Que bom. Bora lá, porque já tem várias perguntas. Doutor, o pessoal tem dúvida sobre a aposentadoria, né? Parece que não acaba nunca a dúvida, né? Mas é isso mesmo. Vamos lá, acabei de falar de área rural e já temos uma que envolve esse tema. Sou mulher, tenho 53 anos de idade, tenho notas do sítio e um pouco de carteira assinada. Também pago carnê há 11 anos. Já posso me aposentar? A questão importante aí nesse caso é saber se ela ainda é trabalhadora rural, né? Isso não ficou claro na pergunta. Porque a trabalhadora rural, ela consegue se aposentar antes, ela aposenta-se com 55 anos de idade, ela tem 53. Então, se ela provar que até hoje ela é uma trabalhadora rural, ela vai conseguir se aposentar com 55. Se não for o caso, se ela já é uma trabalhadora atualmente da cidade, porque ela disse que paga carnê, talvez ela já está há algum tempo na cidade. Então, ela pode se aposentar ou aos 62 anos de idade na cidade, onde vai ter que ter 15 anos de contribuição, que ela pode, se precisar somar com o tempo rural, é possível, ou por tempo de serviço tem que ter 30. Mas aí tem que fazer umas contas, aquelas contas da regra de transição, para ver se já fechou, quando vai fechar. Aí a aposentadoria por tempo de serviço hoje, Patrícia, ela não dá mais para responder assim de bate-pronto se já dá ou não, porque as regras de transição traz cálculos bastante complexos. Entendido. Nossa próxima pergunta é: tive câncer de mama e trato lesão na coluna. Não pago INSS, contribuí por pouco tempo. Eu tenho direito ao auxílio doença? Então, se ela já não paga INSS, se faz tempo que parou de pagar, ela não vai conseguir o auxílio doença, porque auxílio doença é concedido para quem tem o que a gente chama no direito previdenciário de qualidade de segurado, né? Então, se ela já faz um tempo que parou de pagar e gerou uma incapacidade agora, ela não consegue o benefício de auxílio doença e também nunca vai conseguir uma aposentadoria por invalidez. O que é possível verificar é se ela se enquadraria nas condições para receber um LOAS, o BPC, que é o benefício assistencial para quem não tem qualidade de segurado. Mas aí depende também da questão econômica. Esse benefício é concedido só para a pessoa que faz parte de um grupo familiar carente e que ela também não tenha nenhuma fonte de renda. Entendi. A próxima pergunta, inclusive, envolve o BPC aqui, doutor. Olha, sou renal crônica, não trabalho. Consigo BPC? Em breve começarei a fazer hemodiálise. O BPC, para quem está nos ouvindo, BPC quer dizer benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial que é concedido só para a família carente. Então, me parece que a incapacidade dela vai ser comprovada, porque já vai ter que começar a fazer hemodiálise, então ela não vai conseguir trabalhar. A outra questão, então, a ser verificada é qual a renda das pessoas que vivem com ela, né? Quantas pessoas vivem e quanto essas pessoas têm de rendimento. O benefício assistencial tem que ser uma renda bem baixa na casa, tá? E vai depender, assim, até de avaliação muitas vezes, Patrícia, da casa, de como é essa casa. Muitas vezes a pessoa tem que entrar na justiça e provar que vive numa condição bem simples de vida. O juiz, às vezes, manda um oficial de justiça ou uma assistente social visitar a casa, tira foto da casa por dentro, por fora, para entender qual que é a realidade dessa pessoa. Sou mulher, tenho 55 anos e pago INSS há 13. Tenho vários problemas de saúde. Será que eu consigo me aposentar? Ela, pelo jeito, está querendo entender se ela tem direito a um benefício por incapacidade, né? E ela diz que está pagando o INSS. Para ter direito ao benefício por incapacidade, tem que comprovar, como o próprio nome diz, a incapacidade, tá? Às vezes ela tem 10 problemas de saúde, mas que mesmo assim, somando todos, não geram uma incapacidade. Muito comum, às vezes, a pessoa falar, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes,
eu tenho uma dor na coluna, eu tenho um problema no joelho, mas ainda consegue trabalhar, apesar de ter um monte de problema de saúde. E aí não tem direito ao benefício. Às vezes a pessoa tem apenas um problema de saúde, mas esse problema está agravando a ponto da pessoa já não conseguir mais trabalhar. Você, como usa muito a voz, se você tiver um problema que você perder a voz, você não vai conseguir trabalhar. Pois é. Então sempre vai depender de condições muito específicas da pessoa, do grau de escolaridade dela, da atividade que ela exerce. Entendido. Meu nome é Luiz Dias, tenho 62 anos de idade, 33 de contribuição em carteira. Quanto falta para me aposentar? Faz 3 anos que dei entrada e até agora nada. Olha, seu Luiz, infelizmente eu acho que talvez vai continuar no nada. Por quê? Tem que ter o homem, quando ele vai pedir o benefício antes dos 65, ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. Então, antes dos 65, com menos de 35 anos de contribuição, ele não atinge o direito dele. A não ser que ele está somando com o tempo rural, ou de repente ele trabalhou registrado em alguma atividade que a gente chama no direito previdenciário de atividade especial, que tem insalubridade ou periculosidade, porque isso aumenta em 40% do tempo trabalhado. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele trabalhava num hospital, ele trabalhava na área de enfermagem. Isso vai aumentar em 40% o tempo de trabalho dele. Se ele trabalhou 10 anos nessa atividade, 40% de 10 são 4. Então ele tem 32 mais 4 que ele vai, vamos dizer assim, levar de graça por causa da atividade. Aí teria 36, aí ele teria direito. Entendido. Sou a Vonilda. Tenho 57 anos e tive que retirar o baço por causa de uma doença. Eu tenho direito à aposentadoria? Então, vamos lá. Como a gente está respondendo aqui sempre, né? Primeiro, será que... Eu não entendo, tá? Eu tô falando que eu não entendo de detalhes aí da medicina. A pessoa que retirou o baço, no caso dela, será que ela consegue continuar trabalhando? Eu não sei qual era a atividade que ela tinha antes, né? Talvez, pode até ser uma situação assim, olha, a pessoa que trabalha numa atividade leve pode continuar trabalhando se retirou o baço. Ou, só não pode trabalhar se era uma atividade pesada. Qualquer atividade dela, né? Outra questão, tinha qualidade de segurada? Estava pagando o INSS? Ou pelo menos não fazia muito tempo que parou de pagar? Porque isso é uma outra questão importantíssima. Os benefícios previdenciários, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ele exige contribuição previdenciária. Entendido. Essa aqui vai envolver vários cálculos. Doutor do céu, olha só. Entrei com pedido de aposentadoria 9 vezes e foi negado. Já tinha 22 anos de contribuição, 12 no sítio e 10 na cidade. Como foi em cidades diferentes, eles não juntaram os anos de contribuição e por isso foi negado. Eu consigo recorrer? Se ela estiver falando de aposentadoria por tempo de contribuição, ela falou, acho que tem 12 anos de rural e 10 de cidade. Isso, 22. Não vai dar. Então, talvez ela está até falando de uma aposentadoria por idade. E aí ela tem que ter 62 anos. Tá. E é possível, porque se ela somar o rural com a cidade, ela tem que ter pelo menos 15 anos. Ela teria 22, estaria sobrando. É muito comum, Patrícia, a pessoa tentar um período de atividade rural ser reconhecido dentro do INSS e o INSS não reconhecer, principalmente no caso da mulher. Porque a mulher, quando ela vai tentar juntar as provas dessa atividade rural, é muito comum que não esteja no nome dela. Às vezes a prova está no nome do marido, ou às vezes em nome dos pais, principalmente do homem, porque a mulher, antigamente, ela ainda que exercesse a atividade rural, ela colocava nos seus documentos que ela era do lar ou que ela era doméstica. E isso faz com que o servidor da Previdência muitas vezes não reconheça esse tempo rural e ela tenha que entrar com um processo na justiça. Então pode estar acontecendo isso. Talvez ela tenha que entrar com uma ação judicial para que esse período rural seja reconhecido e aí ela tenha os 15 anos necessários. Sou operador de máquinas agrícolas, mas sou registrado como trabalhador rural. Tenho 54 anos de idade e 30 de carteira assinada. Trabalho com defensivos agrícolas há 28 anos, mas só tenho insalubridade há 2. Eu posso dar entrada na aposentadoria? Talvez sim, teria que fazer umas contas, mas acho que sim. O ponto importante aí nesse caso
ele já diz, olha, eu estou registrado como trabalhador rural, mas eu trabalho com máquina agrícola, tá? Se ele conseguir provar que a atividade dele é tratorista, né? Trabalhar com máquina agrícola, ele quer dizer que é tratorista. Então, que a atividade dele é tratorista, provavelmente ele tem o reconhecimento da atividade especial, não pelo defensivo agrícola, que é mais difícil ganhar pelo defensivo, porque não é uma atividade constante. Existem determinadas épocas do ano que ele vai usar o defensivo. E para ser especial, ele teria que trabalhar só passando veneno o ano inteiro, que não é o caso, tá? Mas a atividade de tratorista, normalmente os tratores, né, a máquina agrícola faz muito barulho. Então é possível enquadrar em virtude do ruído. O que eu sugiro para ele? Que ele converse com o empregador dele e peça para o empregador fornecer um documento que chama-se PPP, 3 P's, P de pato, né? E esse documento, ele vai explicar como é a atividade dele. Então, ali deve estar falando que ele trabalha como tratorista e a partir desse documento ele tem chance de provar que essa atividade é especial. Sou microempreendedor individual. Tive um acidente de trabalho, quebrei o braço e rompi um tendão. Entrei na justiça para receber minha pensão. Posso continuar declarando imposto de renda ou tenho que parar de declarar? Por que ele faz essa pergunta? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu entrei com uma ação judicial para provar a minha incapacidade, é isso que eu entendi. Porque também, Patrícia, é muito comum, a pessoa tem uma incapacidade, ela passa pela perícia do INSS e o perito fala que ela pode voltar ao trabalho e ela não tem condições. Né? Os peritos do INSS são muito rigorosos muitas vezes. Acabam dando alta ou negam benefícios previdenciários para quem não tem condições de trabalhar. E a pessoa tem que buscar o Poder Judiciário para provar que o perito do INSS estava errado e provar que ele estava incapacitado. Me parece que foi isso que ele fez. E ele se preocupa. Bom, eu pagava o INSS aí como MEI, como o microempreendedor individual. Será que isso não vai dar problema? Ou imposto de renda, até ele falou, como se eu tivesse... Será que isso está demonstrando que eu continuo trabalhando? Não necessariamente. Em tese, se você está pagando o MEI, parece que você está trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que continua pagando por medo de perder o vínculo com a Previdência. Essa tal da qualidade de segurado, que você não pode perder se gerar uma incapacidade. Então, eu não vejo grande problema aí no caso dele, se ele estiver pagando o INSS. Perfeito, doutor André. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no Vitrine Revista. De nada, é um prazer participar. Até uma próxima. Até.